Olá a todos, sejam bem-vindos à Cassete Vermelha número 3, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Eu sou o Zé E eu sou o Diogo. e hoje vamos começar por falar da última jornada do Benfica Marítimo. Posso começar por fazer o resumo? Ou Sim, sim. queres fazer? Posso? Pronto, o jogo não começou muito bem. Parecia que ia ser daqueles jogos em que o Benfica ia resolver tarde. Ia ser muita luta e que íamos ganhar pela margem mínima. O Marítimo começou muito bem, começou por cima. Aos 3 minutos houve uma defesa do Varela, uma boa defesa. Depois, aos 7 minutos, houve uma jogada muito boa do Rafa, que para mim foi dos melhores jogadores em campo, mas já lá vou. Ali aos 12 minutos, parece que o jogo começa a virar, o Benfica começa a ter mais posse de bola, começa a ser mais perigoso e finalmente aos 16 minutos houve o primeiro gol do Jonas, que surge de uma boa decisão do Rafa, que era uma coisa que nós o criticávamos muito nos últimos jogos, que era muitas vezes decidir mal. Ele aí decidiu bem, passou para o André, que por sua vez depois assistiu para o Jonas. Foi o primeiro jogo, o primeiro gol, e a partir daí o jogo mudou completamente. A partir daí só deu Benfica. Depois aos 22 tivemos o segundo gol pelo Grimaldo, numa ótima movimentação dele. Depois aos 28 minutos tivemos uma coisa pá, curiosa, mas se calhar já é normal, que foi um assobio geral do estádio, que os no-name neste jogo tiveram particularmente ativos em pirotecnia, tanto em petardos, houve tochas no campo. Aos 28 minutos tiveram que parar o jogo porque houve uma tocha no campo. Sim, é uma coisa típica, mas infelizmente é típica de quando as claques fazem anos. Acho que era o aniversário do No Name e acho que foi por isso que houve esse espetáculo todo. Mas continua. Pronto, houve a subida dela geral no estádio aos 28 e teve que ser parado o jogo por causa de tochas no campo. Pá, é o que eu já disse na última edição. Pá, façam o que quiserem na bancada, desde que não interfiram com o jogo. Pá, o Benfica leva multas à mesma, mas isso é o Benfica que os tem que sancionar. Agora, interferirem com o jogo jogado, a mandar as coisas para o relevado, pá, para mim não faz muito sentido. A questão é que se o Benfica se realmente importasse, Sim, dizia-lhes alguma eles coisa não e existiam, havia. mas, Sim. mas ao que me parece o Benfica é completamente. Não tem qualquer problema com as tochas nem com nada. Por isso é que Epá, eles continuam a fazer. eu tenho um problema com elas no relevado. Por favor, não mandem porque interrompem o jogo e isso não. E vê-se pelo estádio todo a assobiar que o pessoal não gosta muito. Depois, aos 34 minutos, tivemos o 3-0, outra vez gol do Jonas, em que teve um gesto depois a celebrar o jogo. Teve ali ainda uns segundos à espera do André Almeida para limpar a bota. Que o André disseram na BTV, já é a melhor época dele em termos de assistências neste jogo, então teve imparável. E provavelmente de golos também. Sim, sim, de golos também. Até houve aquela época em que foi o primeiro gol dele, em que o André Horta e o Guedes estavam a gozar com ele no banco. Depois, aos 42, tivemos um penalti bem safado pelo Rafa. O Rafa apareceu mais uma vez. E que era mesmo penalti, acho que ninguém vai discutir aquilo. E o Jonas finalmente, acho que não se deixou abalar pelos últimos penaltis que ele tinha falhado, que acho que já vinha para aí de 2 penaltis falhados seguidos, e marcou o penalti, marcou muito bem, acho que quase sem hipótese de defesa, acho que ninguém defendia aquilo, e marcou o penalti. Depois intervalo e a segunda parte foi para fazer jogar e para cumprir minutos. Ainda tivemos o vídeo árbitro aos 57 minutos na expulsão, que foi rever uma falta sobre o Zivkovic. E acho que no minuto anterior, uns minutos antes, também tinha o vídeo árbitro também apareceu para corrigir a identidade de um amarelo. Uma coisa que depois não apareceu no Twitter do Sim, vídeo sim, árbitro. sim. Eles disseram nos comentários da BTV, sim, enganam-se na identidade, que é uma das situações que o vídeo árbitro pode atuar. Mas pronto, aos 57 minutos ele foi rever se era de cor era o cartão. Pá, realmente era vermelho e foi vermelho. Também acho que não é muito discutível. E depois foi o golo aos 81 minutos do Zivkovic, mais um ótimo golo.
O que é que eu achei do jogo? Achei que a ala direita, já elogiamos muito a ala esquerda para aí há 2 jogos atrás. Este jogo foi a ala direita que estava imparável. Pá, tivemos uma sorte que tanto o Pizzi como o Zivkovic estavam a jogar bastante. Com eles dois a jogar, pá, o Benfica rendeu que se fartou. A ala direita com o Pizzi, o André Almeida e o Rafa, aquilo fartou-se bombar. O Rafa para mim foi... Eu não, pronto, foi um jogo tão bom que não consigo dizer um jogador, mas o que mais me surpreendeu foi o Rafa, que nós já o criticámos várias vezes de... Nós nunca o criticámos não, muito. Não criticámos, a coisa era só de não valer o que... Dissemos sempre que ele precisava. Não é não valer, é não demonstrar aquilo que não vale. Demonstrar aquilo Acho que é mais isso. Que custou, ou que nós sabemos que ele pode dar. E de acharmos que ele, pronto, que precisava mais de confiança e mais minutos de jogo. Ele realmente, neste momento, está a ter minutos de jogo, está completamente a justificar e foi dos jogadores mais influentes neste jogo, que juntava ao Almeida, ao Jonas e ao Zivkovic. Sim, diz. Quem é que achas que vai jogar a extremo direito se o Rafa não se lesionar e o Sálvio voltar? Isso é uma questão complicada, porque pá, a história do Rui Vitória tem sido: tu lesionas-te, mas se quem te veio substituir está a render, tu não entras outra vez. Portanto, eu diria que não sei se querem vender o Sálvio e se precisam de mostrar para tal, mas se o Rafa continuar a bombar, acho que o Sálvio vai fazer um bocado de banco. É o que eu acho. Eu também acho que o Rafa a jogar assim, o Sálvio só o vemos para a próxima época, ou nos últimos minutos de um jogo. O Luizão desde eu gostava bastante do Sálvio. O Luizão desde que se lesionou, pá, o Jardel e o Ruben Dias viu-se que era a melhor dupla de centrais que nós tínhamos e não voltou a entrar, não é? Porque se um deles não tivesse a render, ia se sentar. É exatamente isso, sim. Tivemos também outra curiosidade, que, desculpa, só para acabar, que o jogo estava a correr tão bem que nós até pusemos o Douglas. Pronto. Isso é uma coisa que eu não percebo. Eu genuinamente não percebo porque é que o Douglas entrou naquele jogo. O André Almeida já não cumpriu o castigo dos amarelos. Já, não já? Pá, o Pizzi limpou os amarelos para não jogar nas Aves e jogar no jogo a seguir, que é contra quem? Eu nem sei. É contra o Aves, não é? Não, o jogo a seguir é esse. Ele limpou, ele não joga contra o Aves, cumpre castigo contra o Aves para jogar no a seguir. Eu tinha para aqui. Sim. Mas o que eu estava a dizer é Feirense fora, sim. O que eu estava... E o Feirense é sempre um bicho cheio de cabeças para nós. Mas o que eu estava a dizer era eu não percebo o que é que o Douglas jogou, pá. O João Carvalho, o Keaton Parks, miúdos que nós gostamos de ver e estamos curiosos por ver no banco, e depois acaba por meter o Douglas, que é um jogador que em maio já se vai embora. O André Almeida, segundo eu acho que ele já cumpriu o castigo. O castigo dos 5 amarelos, ou seja, eventualmente não vai falhar mais nenhum jogo esta época, a menos que leve algum vermelho ou se lesione. Eu até pensei que ele estava lesionado para sair ou cansado. Eu também pensei isso. Isso foi o que eu pensei logo no imediato, que era se calhar exatamente, o André Almeida já tem 5 amarelos. Ou seja, só leva castigo daqui a 4 amarelos. Pois. Eu também não percebi bem porque ele deu aqueles minutos ao Douglas. Deve se cima se há uma cláusula que diz que se ele fizer mais de X jogos, nós temos que comprar. E não é um jogador que acho muito difícil o Douglas por ano estar no Benfica. Sim, o Douglas por ano eu punha dinheiro aí que ele não vai estar no Benfica. Mas pronto, também acho que estamos agora a precisar de um Benfica ofensivo até o final da época e nesse aspecto o Douglas não compromete assim tanto nessa perspectiva do Benfica ofensivo. Na perspectiva do Benfica defensivo
Pronto. Acho que nem perguntaram ao Rui Vitória porque é que o pôs, porque foi uma decisão um bocado estranha. Se o André não precisa dos amarelos, não precisa de se proteger dos amarelos e se não estava lesionado, foi uma decisão um bocado estranha de pôr ali o Douglas. O Rui Vitória nem tem muito hábito de substituir, mesmo quando está a ganhar, de substituir do meio campo para trás. A defesa acho que nunca roda quando está a ganhar. Foi um bocado estranho. Foi uma substituição estranha. Também não. Também é outra coisa que eu não percebo. Ele faz as substituições muito tarde. Eu percebo a última substituição, porque é que deve ser mais tarde, para eventuais lesões, não ficamos a jogar com 10. Mas as outras duas, ele faz a substituição aos 67 e aos 73. Acaba por dar pouco tempo de jogo a jogadores que se calhar precisavam e pouco tempo de descanso a jogadores que se calhar também precisavam, quando o jogo já estava praticamente decidido a partir dos 57, quando há uma expulsão. Então podia ter feito as substituições logo aí, e mesmo assim ainda esperou 10 minutos para a primeira substituição. Também não percebi, isso foi um bocado estranho, porque a segunda parte foi para render minutos, acho que não tivemos assim nenhum susto, quer dizer, não, pois acho que não. Eu estava aqui a dizer que o Keaton Park estava no banco e não estava, porque ele depois até jogou na Covilhã e até marcou um gol. Eu também tinha esquecido. Okay. Não marcou um gol, mas jogou. Achei que pronto, acho que também tu escreveste o post e eu acrescentei lá que depois do Porto ter ganho no Sporting, que não era bem o resultado que nós queríamos, acho que se exigia ao Benfica não só uma resposta como uma resposta de força. O Porto disse, ok, nós passámos este teste difícil e o Benfica tinha que responder não só ganhar, mas ganhar e ganhar bem. E a dizer, está bem, vocês estão aí, mas nós estamos aqui atrás e temos força e se calhar ainda estamos cá para uma surpresa qualquer que possa eventualmente existir. Nesta fase o Benfica não pode fazer muito mais, tem a ganhar os seus jogos e esperar algum desaire. Se não acontecer, pelo menos ficamos em segundo lugar, que sempre dá acesso ao playoff da Champions League. E este ano o playoff da Champions League é mais curto, só passam 2 equipas no playoff em que nós vamos entrar. Mas também não há equipas francesas, nem equipas italianas, nem equipas russas. Somos nós contra os ucranianos e... Por acaso acho que até há uma equipa russa, não tenho certeza, mas somos nós, mas é só contra... Não é assim equipas de maior relevo, digamos. Pois, e era por 2 motivos, não é? Porque a Youth League depois também fica comprometida e depois não ter uma equipa como a nossa no Youth League. Não, mas a Youth League eu acho que o João Félix continua a marcar golos nas Júniores. Esta semana marcou mais 2. Já tem 5 golos, o miúdo é uma máquina. Principalmente ali onde está claramente à frente todos os adversários dele. E o Jota também continua lá e o Nuno Santos também continuam lá. Esta semana ganharam 2-1 ao Guimarães, estiveram a perder 1-0. Eu vi um bocado o jogo e aquilo até assustou. O nosso parceiro, o nosso terceiro elemento, o Manel, é que escreveu o post e tudo. Sim. Mas pronto, vamos ver. Sobre o jogo, eu acho que só queria referir que tivemos alguns problemas iniciais a lidar com aquela pressão alta do Marítimo. O Marítimo estava a pressionar muito alto no início do jogo e nós continuávamos a insistir em sair com a bola e não estávamos a conseguir sair com a bola, até que finalmente conseguimos mudar um bocado a ideia para jogar e começámos a atacar melhor quando deixámos de tentar sair com a bola. Porque não estávamos a sair e o Varela e o Rubén Dias e o Jardim estavam os 3 ali um bocado às aranhas com aquela pressão, não sabia bem o que fazer. O Benfica tem alguma dificuldade com equipas que vão à luz e que tentam jogar de igual para igual, porque aquilo das duas ou jogam de igual para igual e o Benfica tem ali uma jogada que eles estão descompensados e conseguem marcar o golo e desbloquear, ou aquilo eles vão-se aguentando, às vezes até marcam um golo e nós ficamos aflitos. Não acho que seja uma coisa exclusiva do Benfica. Acho que todos os grandes, quando
quando os clubes pequenos procuram jogar de uma maneira diferente, passam a ser um bocadinho mal. Ainda o Tondela contra o Sporting, por exemplo. Sim. O Sporting Estoril passou mal. Sim. E o Estoril contra o Porto na primeira parte e contra o Sporting passaram ali um bocado mal. Mas pronto. Vamos ver. Eu espero que o Marítimo não ganhe agora a motivação, porque eles ainda têm que jogar com o Porto nos Barreiros. Sim. Eles desde novembro só ganharam 2 jogos. Foi a semana passada contra o Guimarães e foi um outro jogo qualquer. Estão numa série de derrotas e de empates espantosas para quem viu o Marítimo no início da época, em que estavam a jogar bastante bem. Ninguém passava lá nos Barreiros, só tinham vitórias lá. E agora estão tendo muitos problemas. Vamos ver. Vamos ver. Mais alguma coisa sobre o jogo? Deixa-me pensar. Acho que não. O Ricardinho estava no jogo. Estava a ver o jogo. Sim, o Ricardinho eu não sei se... Eu acho que ele não era benfiquista inicialmente. Nunca percebi bem essa história. Mas ele é de cá de cima. É de cá de cima. Como é que se chama? Ele era do Miramar. Eu acho que ele é de Miramar. Ele era do Miramar. Ele agora até teve o pavilhão com o nome em Gondomar, não foi? Sim, exatamente. Ele era de Miramar, que é aqui perto no Porto. E eu acho que ele era portista, mas não tenho certeza. Nunca percebi bem essa história. Só que desde que está no Benfica, ele já recebeu ofertas daquelas à Sporting nas modalidades, que o Sporting nas modalidades às vezes faz assim umas ofertas meio malucas. E recusou porque diz que só joga no Benfica e que o sonho dele é reformar-se no Estádio da Luz, fazer o último jogo no Estádio da Luz. E por acaso era uma coisa que eu gostava de ver. E era uma coisa que eu acho que ele merecia, que ele um jogador que tem muitos momentos importantes da modalidade de futsal na história do Benfica. Sim, eu estava lá quando fomos campeões europeus. No pavilhão Atlântico, não foi? Foi com aquele susto de que ninguém. O jogo acabou e ninguém sabia se nós éramos campeões ou não, porque a bola, passado o último segundo, tinha passado o apito e a bola entrou. Do Inter, a bola entrou a seguir ao apito ter soado e ninguém sabia se o árbitro ia dar o golo ou não, mas felizmente não deu e o jogo acabou ali. Eu vi isso na televisão. Foi interessante. Que nesse dia o Benfica até podia ser campeão, porque foi naquela época em que estávamos tac a tac com o Braga, e se o Braga não ganhasse ou se o Braga perdesse, o Benfica era automaticamente campeão. Mas não aconteceu. Eu estava a ouvir o relato enquanto estava lá no... Isso aconteceu foi quando ganhámos, quando estávamos na meia final da Liga Europeia de Hóquei Patins. Isso aconteceu. Passámos à final final ou foi a final? Agora já não tenho certeza, acho que foi a final. Não foi a meia final, foi contra o Barcelona. Passámos à final e durante o intervalo ou durante a segunda parte fomos campeões nacionais de hóquei porque o Porto tinha perdido ou tinha empatado, já não sei com quem. Essa por acaso não sabia. Mas pronto, não fomos porque eu estava. Ok, só para dizer, eu estava no pavilhão Atlântico e já tinha um plano para, se acontecesse, ir para o Marquês. Só que já estávamos a planear isso se eventualmente acontecesse, mas depois não aconteceu. Mas pronto, vamos para o segundo tema. Que eu queria falar outra vez de... Eu nem chamo este tema claques, mas chamo a estupidez humana. Que mais uma vez viu. Queria falar do tema que a nossa jogadora Ana Catarina Pereira do futsal, a guarda-redes, que levantou. Ela não é só guarda-redes, ela já foi eleita melhor do mundo algumas vezes. Eu não tenho certeza se não foram duas, já foram duas, já foi pelo menos uma vez, já foi melhor guarda-redes do mundo. Pronto, que ela, não só ela que levantou, mas os blogs e as páginas do Sporting, que estava uma jogadora
era Benfica Sporting em futsal, e estava uma jogadora do Sporting com uma lesão que eu não vi o jogo, mas pelos vídeos que vi parecia grave, porque estavam várias jogadoras ali à volta. E eis que, se não quando, a claque do Benfica começa a cantar "Deixa-a morrer, deixa-a morrer", que é uma coisa que eu não consigo explicar. Isto tem surgido ultimamente. Já foi a claque do Porto a gritar para a do Benfica, se não me engano, que o Benfica devia estar no avião do Chapecoense. A claque do Sporting cantou ao Porto que a bancada do Estoril devia ter caído. Também há pouco tempo a claque do Benfica com o caso de imitar o barulho do Very Light. Pessoal, isto é só futebol. Isto é desporto, Um gajo desejar a morte do outro por ser de outro clube é uma coisa que não me entra. É uma cena que não... Eu não tenho explicação para isto. Eu já estive... Nunca andei nessas coisas, mas já estive presente em algumas. Por exemplo, eu uma vez fui ver um jogo de handball em Almada, do Benfica Porto. Eu nunca me esqueço que eu estava literalmente... Foi um jogo... O pavilhão de Almada só tem uma bancada, e então os claques ficaram... Numa ponta ficou os Super Dragões, noutra ponta ficaram os adeptos, os claques do Benfica. Eles não se identificam, por isso nem sei quais elas é que eram. Sim. E pelo meio só estavam pessoas normais, crianças, velhotas, coisas assim. Pais, mães, etc. E não havia polícia a separá-los. Havia uma daquelas fitas de plástico para separar cada uma das claques. Sim. Como é óbvio, o que acabou por acontecer é... ambas as claques entraram já, o jogo estava a decorrer. Já estavam mais ou menos para aí 10 minutos quando entrou o Porto, para aí 13 quando entrou o Benfica. E eu estava mesmo no meio e... há um vídeo depois de um gajo do Porto a levar um murro, e aqui um gajo careca a levar um murro, e eu até apareço nesse vídeo que eu estava lá atrás, o murro foi mesmo perto de mim, eu vi isso ao vivo. E basicamente entrou os gajos do Benfica e imediatamente, antes de sentarem, antes de irem-se para os seus lugares, eles começam logo a andar para cima no corredor, a encaminharem-se para o lado da claque do Porto. Os gajos do Porto fizeram exatamente a mesma coisa, e à frente vinha o líder da claque deles, o Macaco. E o jogo teve interrompido para aí uns 10, 15 minutos. As pessoas todas passaram para o outro lado do pavilhão, que aquilo tem duas bancadas, mas uma é muito mais pequena do que a outra. E então passaram, as outras pessoas ficaram todas em pé, e no meio só ficaram os últimos sobreviventes que não tiveram medo e ficaram lá. Depois, entretanto, também apareceu a polícia, mas aquilo foi uma confusão de caraças. Eles têm um ódio uns aos outros, que são coisas que não são naturais. E pronto, eu acho que já aquilo não é racional, é uma cena já assim um bocado arcaica, é que é mesmo as coisas que eu não percebo, de minutos de silêncio e pessoas a falar. Mesmo que não seja da outra equipa. Eu lembro do último na Luz, já nem sei que equipa é que era, mas não era nem o Sporting nem o Porto. Minuto de silêncio qualquer, e na claque do Benfica alguém começou a gritar. Há coisas... E também já houve aí há uns anos, né, no Belém, que até nem há uns anos, foi o ano passado. Sim, eu lembro-me disso. Alguém na claque do Belém também começa a gritar e depois começa a bater palmas. Primeiro e segundo minuto de silêncio, um gajo que grita Benfica é merda. Há coisas da natureza humana que eu não consigo perceber. E esta de... coitada, a miúda se calhar, eles nem sabem, mas a miúda se calhar que estava no chão, se calhar até era do Benfica, está a jogar no Sporting, mas podia cair num ridículo da miúda estar a jogar no Sporting. Isso é do Benfica. Eu não sei se tu percebeste, mas eu acho que, pelo que eu li,
a seguir a terem dito para ela que a miúda do Sporting devia morrer, e a Ana Catarina, esta Ana Catarina ter ido falar com eles para eles não fazerem aquilo. Sim. Eles começaram a dizer que a Ana Catarina era lésbica, que é uma coisa que não interessa profundamente se ela é ou não. Sim, Eles começaram a dizer para ela sair do armário, isso é uma coisa, pelo que eu li. Que é uma coisa, eu não sei porque é que isso interessa. É preciso ser-se heterossexual para ser do Benfica, para ser jogador do Benfica? Não sei. São pessoas com alguns problemas. Não é algo que nos interessa particularmente. Não, eu só queria destacar que, eu sei que se alguma das pessoas estiver a fazer isso, alguma vez ouvir isto, não vai mudar a opinião. Não, é como aquelas que... Eu também acho que eles estavam bêbados. Pelo que eu ouvi dizer, eles também já estavam bêbados. Sim, desconfio. Mas tu podes dar o melhor argumento do mundo para não fazer isso, e uma pessoa que faz isso vai sempre fazer isso. Eu acho que não há nenhum argumento que vá mudar a opinião dessa pessoa. Mas... Mas aqui eu acho que o que é relevante é, se isto tivesse acontecido em qualquer outro país, talvez não, mas se tivesse acontecido no futebol em Portugal, estes adeptos provavelmente teriam sido identificados e teriam sido banidos do estádio ou do pavilhão. Como é no futsal feminino, eu não sei se o Benfica vai fazer alguma coisa, mas eu acho que o Benfica devia fazer alguma coisa, até porque tem a capacidade para fazer essa alguma coisa. É o que eu já disse várias vezes, tem que haver um exemplo, tem que haver uma mão pesada numa situação destas, seja em que modalidade for, seja no futebol, seja em que modalidade for, em que uma pessoa, antes de fazer isto, pense duas vezes, tipo, olha, aconteceu isto àqueles gajos que fizeram isto. Portanto, eu vou pensar duas vezes se vou fazer isto ou não, porque aqueles gajos tiveram consequências sérias. E porque há aqui outro problema, que é, estes gajos, eles não representam o Benfica, mas ao fazerem isto são uma minoria, mas é uma minoria que consegue estragar aquilo. Não, e ao fazerem isto estão a criar um conceito, ou um pré-conceito na cabeça de qualquer pessoa que venha a saber desta história, e os adeptos benfiquistas ficam todos conotados com esta história quando não tem nada a ver, e a maioria deles, se calhar, nem é perfeitamente contra isto. Eu não consigo dizer mais nada sobre isto. Queria só destacar que naturalmente acho isto uma estupidez e não percebo as pessoas que fazem isto e que levam o futebol a este nível. O futebol não, neste caso é o futsal, o desporto em geral, a este nível que eu não consigo perceber. Acho que ela teve muito bem. Não sei se ela é capitã de equipa, eu não sei. Não é, acho que é vice-capitã. A capitã é Inês Fernandes. Mas acho que teve muito bem naquilo que fez e que escreveu e que disse que preferia realçar todo o apoio que teve do resto dos benfiquistas, que felizmente são uma maioria. Sim, eu mandei-lhe uma mensagem para o Instagram com a nossa coisa. Sim, e ela respondeu. E pronto, e destacar aqui que achei muito bem o que ela fez e pronto, e vai sempre haver pessoas anormais. E espero que cada vez haja menos, mas não me parece. Bem, próximo tema, Paulo Gonçalves, que é um assunto que acho que nos vai deixar gostar bastante a falar. Há aqui duas coisas importantes. Deixa-me só dizer duas coisas antes de começar. Paulo Gonçalves é o responsável do departamento jurídico do Benfica. Foi constituído arguido já em outubro. E antes de estar no Benfica esteve no Porto e no Boa Vista, em alturas em que... Mas isso também não... Mas diz. Em alturas em que houve alguma agitação jurídica também nesses clubes. Mas isso também não... O que ele fez antes, se não foi condenado, também interessa pouco ao Benfica. Sim. O que importa é o que ele fez agora. Claro que sim. Mas esteve nos clubes também... enquanto houve altercações jurídicas, foram alturas juridicamente atribuladas para esses clubes nessa altura.
Mas por alguma razão, o presidente que os sócios do Benfica elegeram quis que ele estivesse lá. Sim, Por isso, claro a que sim. partir Mas desse era só para esclarecer isto, para dar um contexto. Mas diz. o que eu acho é. Primeiro, há aqui uma coisa importante, que é, vamos falar primeiro do caso e depois falamos da pessoa. Ok. O caso é sobre ele ter alegadamente interferido, não é interferir, ele tentou saber. Eu já li duas versões, nem percebi bem qual é que é a verdadeira, se são as duas verdadeiras. Queres que eu leia as acusações? Eu tenho aqui. Não, mas podes ler as acusações, mas não é as acusações que eu queria falar. Era sobre os casos que ele tentou saber, que ele violou o segredo de justiça. Ok. Porque eu já li que eram sobre casos do Benfica e também já li que eram sobre casos do Sporting e do Porto. Ok. E qualquer que seja a história, isto para o Benfica significa pouco. Porque o Benfica é um clube que não pode ser preso. E os tribunais não têm o poder de mandar o Benfica para a segunda divisão por causa disto. Isto é um crime que provavelmente o Paulo Gonçalves e quem mais estiver envolvido terão que cumprir de alguma maneira. Não sei se são presos ou não. Mas e o Benfica terá que cumprir no máximo com uma multa. Porque não parece ser um crime que seja passível de algo pior, porque é uma coisa que não influencia dentro do relevado, não influencia dentro do jogo. E isso é uma coisa que é importante mencionar. O caso dos e-mails depois pode influenciar. E depois há aqui outra questão que é, o Porto teve os e-mails durante meses, andou a divulgá-los na sua televisão. E durante meses nunca divulgou nenhum e-mail que fosse particularmente preocupante para nós benfiquistas. Nós até comentámos isso, por isso é que aquela página do Mercado Benfica, do Polvo Vermelho, pronto, por isso é que acabou, porque eles não tinham material sequer, porque se tivessem ainda hoje estavam a lançá-los. E isso é uma coisa que é importante mencionar, que é o caso dos e-mails, em termos de matéria para desportiva, dentro do relevado, tinha pouca. Por isso é que as pessoas do Porto estavam um pouco interessadas em fazer os downloads, e o Sport estava um pouco interessado em fazer os downloads, porque fizeram download de uma série deles e nunca encontraram nada. Eu, se tivesse encontrado uma mina de qualquer coisa e tivesse encontrado essa qualquer coisa lá, eu iria continuar a cavar para ter mais. E pelos vistos o que aconteceu foi o oposto. Eles encontraram ali em teoria uma mina que não tinha nada. O que ele tinha lá era uma série de contratos do Benfica com outros clubes para transferências, contratos de transferências e com os jogadores. E eu acho que é dentro desses e-mails, e havia contratos, alguns muito esquisitos, por exemplo, o Hermes custou 4 ou 5 milhões, uma coisa assim, e quem diz o Hermes, estavam lá uns quantos partidos. E eu acho que pode ser aí algo que o Paulo Gonçalves, alegadamente, que interferiu com o segredo de justiça, pode haver aí alguma coisa que ele não quisesse, que ele quisesse saber se alguém já tinha descoberto ou não. Se for um outro caso, se for o caso de ele andar a ver os processos do Porto e do Sporting, é mais confusão de clubes, que eu acho que é pouco interessante, e não percebo porque é que o Benfica se continua a meter no meio disto tudo. O Paulo Gonçalves está acusado de corrupção ativa e passiva. Sim, mas isso vem dentro dos crimes que vais dizer a seguir. Acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal. É disto que está no comunicado que a polícia lançou hoje. Sim, ele basicamente tentou, ele subornou um técnico de tribunal que aparentemente também está a ser investigado, que também era observador pelo que eu li, também acho que era observador de árbitros, e também está metido lá num caso qualquer que mandou o Marco Ferreira para a segunda divisão.
de árbitros, ele era ele subornou esse técnico para ter um acesso a uma série de casos em que ou o Benfica está envolvido, ou o Sporting e o Porto estão envolvidos, ou os três estão envolvidos. Essa parte ainda não percebi bem porque há várias notícias e algumas são contraditórias. E pronto, aqui para mim o importante a destacar é, em termos de desportivos, acho que é mais um caso para se ter falado, mas se calhar este é um bocado mais grave porque ele está detido e vai passar a noite na esquadra, mas é um caso que para o futebol interessa muito pouco. Para o futebol interessa pouco, mas para o Benfica como clube, é que o problema é, toda a gente diz, ok, dizem que o caso está a ser investigado há 6 meses. Ele já tinha sido constituído arguido, já houve buscas e isso tudo prejudicava o Benfica, sim. Mas acho que mais de tudo, o que prova que isto é realmente grave e ele trabalha para o Benfica é que a polícia não detém toda a gente que está a investigar. Portanto, eles para o deterem têm que ter alguma coisa que seja mais grave a um nível de que eles achem que já o têm que deter. Acho que para mim isso é que é o gesto e que isso, mesmo que seja tudo infundado, já mancha um bocado o Benfica. Isso mancha, mas relativamente a isso é uma resposta que sem que os benfiquistas a dar. E isto não é o primeiro caso estranho que acontece. Mas no entanto tu vais ver as eleições, tu vais ver as AGs e os benfiquistas dão sempre percentagens megalómanas ao Luís Filipe Vieira, por isso de alguma maneira os benfiquistas sentem-se confortáveis com isso. Nós como benfiquistas, apesar de não estarmos de acordo com a maioria, temos que aceitar essa maioria, é uma coisa. Sim, claro, porque somos a favor do processo democrático, mas por exemplo, esta notícia já chegou ao AS, ao Bleacher Report dos Estados Unidos, ao Figaro, ao Pulso, que é um jornal do México, ao Sports Illustrated, ao Washington Post e ao 90 Minutes UK. Eu estou mesmo a ver os americanos então, o Washington Post. Isso já chegou aí. Boa, foi um bom trabalho de lado. Provavelmente eu imagino que isto tinha sido o Sporting, porque eu já vi ainda há pouco estava um tipo a meter-se com insónias. As insónias em carvão no Twitter, a meter-se com insónias a dizer que por causa, também envolvido com este processo por causa da UEFA, ele mandou um tweet à UEFA a dizer que acho que houve alguém que trabalha para a UEFA que esteve a comentar numa televisão hoje e ele disse que ele perguntou à UEFA se era normal os empregados da UEFA defenderem o Benfica assim, e o Insónias foi lá meter-se e eles estavam ali a mandar umas bocas um ao outro. Mas isso é aproveitamento. É o Benfica, tudo bem, mas é Benfica e corrupção a estarem na mesma notícia nestes países todos e nestes órgãos todos de comunicação social pelo mundo fora. Mas achas que alguém amanhã se vai lembrar disso? Acho... Não, isso para mim é pouco. Mas é como aqueles gajos que há pouco tempo houve um qualquer que foi acusado, foi o Aziz Ansari. Foi acusado de assédio. Sempre que tu pesquisares no Google e depois viu-se que não foi e ele nem foi a tribunal nem nada. Mas sempre que tu pesquisares o nome dele e assédio, ele vai aparecer. Sempre que tu pesquisares Benfica e corrupção, vão aparecer estas notícias. Mas isso vai aparecer em quantos clubes de futebol é que isso não vai aparecer? Está bem, mas eu não quero que isto aconteça no Benfica. Não é este o destino que eu também não quero, mas a questão é não está dentro das minhas mãos conseguir dentro das nossas mãos não está essa hipótese de conseguirmos controlar essa imagem do Benfica. Eu sei que não, e hoje tanto que o pessoal já andava às aranhas que tivemos pessoal a chamar-nos vieiristas e pessoal a chamar-nos anti-vieiristas, portanto andávamos, portanto, acho que o pessoal anda todo às aranhas e depois é o comunicado, que eu queria falar do comunicado. O comunicado não diz nada do Benfica. Mas isso é que está mal, o comunicado não dizer nada, a BTV
não ter falado absolutamente nada sobre. Acho que só leu o comunicado no Benfica 21 horas. Depois acabou o programa a falar sobre o caso do Estoril. Pá, e eu não me percebo. Aquelas pessoas ali. Eu se estivesse na BTV, eu queria de alguma maneira explicar aos meus sócios e aos meus adeptos o que é que se está a passar e porque é que o meu clube está envolvido nisso. E o que acaba por acontecer são pessoas, algumas delas que foram capitães do Benfica, com nome, o Veloso estava lá, a falar de outras coisas que neste momento não estão nem na cabeça do. Eu já nem me lembrava que o Jonas tinha marcado 3 golos. E era o que eles estavam a falar. Era que o Jonas tinha marcado. Que o Jonas era um pantelão assim, que marcava muitos golos e não sei o quê. Isto para mim é que é grave, que é eles ou não estarem a falar, ou literalmente o que eles estão a fazer é subir ao lado à espera do próximo caso para ver se isto passa. Estão de alguma maneira a admitir que o que o Paulo Gonçalves fez, que o Paulo Gonçalves se calhar fez mesmo aquilo. E que é o que eu acho, porque o Benfica não disse, ok, pessoal, estamos a ser acusados injustamente, descansem que isto não é nada, isto vai cair em. Isto vai ser rejeitado e nós não fizemos nada, estejam descansados. Quanto mais tempo demoram a dizer isto ou a descansar os benfiquistas, mais tempo se dá aso para que, ok, eles não estão a dizer nada, se calhar é porque se calhar se confirma e vão ter que se ir a tribunal defender. Quanto mais tempo dão para ter uma declaração oficial séria, mais tempo dão aso a estas coisas, não só do pessoal especular, como de achar que não dizem nada porque realmente têm alguma coisa a esconder. E depois daquela defesa que tu ainda há bocado anunciaste, que era ele estava no Porto e ele estava no Boa Vista e nós já sabíamos que ele era assim, isto não é uma novidade. Se não é uma novidade, para mim é uma novidade, meu. Se ele estava no Porto e nós contratámos-lo porque ele no Porto fazia isto e agora veio para o Benfica fazer isto é mau. Para mim é mau. Pois, sim. Isto não pode ser a defesa do Benfica. Ele no Porto também fez isto. Ou ele, o Estoril e não sei o quê. Isto é só para abafar o caso do Estoril. Isso é que é a pior defesa que pode acontecer. Que é, os outros fazem merda, nós também podemos fazer merda. Isto para mim não me cabe. Não faz sentido. E eu acho que não devia fazer sentido em lado nenhum. Não é pelos outros se portarem mal que nós nos vamos portar mal também. Eu não gosto nada deste caso. Acho que é mais uma coisa que o Porto está envolvido. Que o Benfica está envolvido. Acho que muito por causa do Porto, cujo o senhor Francisco Marques veio dizer que acha que é o responsável disto ter acontecido. Não é. Não acho que tenha sido a questão é que o Francisco Marques. Sim. O Francisco Marques. Isto é um caso. Isto é que o Francisco Marques é daqueles gajos que se contradiz semana a semana. Ele ainda há 3 meses ou 4 meses eu andava aqui no Porto e toda a gente me falava da porcaria do Dálcio. Que o Dálcio tinha sido pago pelo Benfica. Que o Benfica tinha pago ao Belenenses e tinha alegado que era por causa da transferência do Dálcio e não sei o quê. E o Francisco Marques criou esta conversa durante uma semana, só se falou disto aqui no Porto. Esta semana passada foi exatamente a mesma coisa. O Porto pagou um jogador não sei quê 3 meses depois da fatura, na semana em que jogou com o Estoril, e agora já era mau jornalismo e já era mau jornalismo. Eu não percebo. O Francisco Marques diz uma coisa há 3 meses e agora já é a mesma coisa que ele alegou com a parte importante de mencionar, que é o Benfica não jogou com o Belenenses quando pagou aquele jogo e o Benfica não pagou aquela fatura com 3 meses de atraso. E agora e a fatura está a meio do relatório de contas aí do ano qualquer, que não é deste ano, a fatura desaparece. Sim, isso também vi. Isso havia uma dívida.
os relatórios e contas do Porto e essa fatura, entretanto, esse campo desaparece. Mas isso não era uma fatura, isso era a conta dentro do relatório de contas, certo, em que estava num ano e depois no ano a seguir já não estava, e depois este ano aparece numa fatura. Sim. E é uma história profundamente esquisita essa do Estoril. Eu não acho que eles tenham feito alguma coisa, porque acho que ninguém no meio deste, ninguém que esteja envolvido nestas coisas de corrupção vai fazer por transferências bancárias. Acho que isso não é uma coisa que não me entra. Mas o Francisco Marques, que agora é o profeta da corrupção, não sei o quê, que ele ainda ele todas as semanas se contradiz. Nós apanhámos esta agora, e provavelmente eventualmente vai haver coisas parecidas no Porto em que alguém vai ser detido, e ele vai fazer exatamente a mesma coisa que está a fazer agora com o caso do Estoril, que é mau jornalismo, não sei o quê, e agora é o profeta. É um tipo, para mim não me inspira muita confiança, porque é uma pessoa que já se contradizeu várias vezes, e esse tipo de pessoas não devem ter a atenção que ele tem. Ele acha que isto do Paulo Gonçalves foi despolutado por ele há não sei quantos meses atrás do tweet dele, mas ele, coitado. Não, mas o que eu percebi há uns meses atrás começou o caso dos e-mails. Este é um novo caso, este é o caso Itopeira. Só uma curiosidade sobre isso. Itopeira, o nome, se forem ao Urban Dictionary no Google, se pesquisarem, mole, quer dizer toupeira em inglês, e mole é, no Urban Dictionary, uma pessoa que obtém mails pessoais de outra pessoa e que os liberta. Estive a ler isto. Olha, isso é uma coisa interessante. Sim. Mas também vi este argumento, que é um argumento que à primeira vista é um argumento que faz absolutamente sentido, depois quando vais ver um bocado não faz muito sentido. Que é, então agora depois do Porto ter passado 3 ou 4 meses a divulgar a informação privilegiada do Benfica, é que o Estado se preocupa com a informação privilegiada. Que não faz muito sentido, porque uma coisa é a informação privada, que já tinha ido a tribunal e que um tribunal permitiu o Porto largar aquilo, porque é uma coisa que se deve muito questionar, como é que um tribunal tem um poder de dois rivais, de permitir a um rival divulgar a informação privada do outro rival durante meses, e depois vai a recurso, e só em recurso é que se resolveu. Mas entretanto passaram 3 meses em que o Porto andou a divulgar tudo e mais alguma coisa, coisas que provavelmente se calhar não devia ter divulgado, e que agora estão a afetar o Benfica, neste caso os e-mails. E depois outra coisa é o Benfica andarem a meter-se com o segredo de Estado, apesar de não haver, nos últimos meses têm saído notícias do caso dos e-mails no Correio da Manhã e no Jornal de Notícias, e não tem havido muitos problemas com o segredo de Estado. E isto é uma coisa que se calhar se tem que... A lei ainda não está bem a ser aplicada neste aspecto, acho eu. Eu acabei de me contradizer um bocado, mas pronto. Também já é tarde, já nem consigo pensar muito bem. Mas o que eu queria dizer era basicamente... O que eu queria dizer era basicamente que não é pelos outros fazerem mal que nós devemos fazer mal, mas que há aqui coisas esquisitas a acontecerá, e que se calhar está na altura de se rever tudo isto, porque não pode ser normal. Todas as semanas eu ver notícias no Correio da Manhã sobre casos que teoricamente são de segredo de justiça. Muitas vezes são divulgados pelos próprios tribunais, segundo se consta, e depois, quando é o Benfica, andam os jornais andam os jornais da televisão a abrir com esta notícia do Paulo Gonçalves ter violado o segredo de justiça. Que o que o Paulo Gonçalves alegadamente fez é condenável, mas não pode ser... mas também tem que ser condenável para o que os outros fazem. É uma coisa que a mim não me encaixa. Isto mais uma vez vai para o campo de
coisas que são sobre o futebol, mas que não são futebol. Portanto, pá, tudo o que seja à volta disto, eu odeio isto. Está-se a tornar isto uma novela, pá, e há pessoas que estão a adorar isto. É pessoas que não gostam de futebol, que adoram a novela à volta, e os clubes e as picardias, e eu odeio isto, pá, e por favor parem com estas porcarias. De mails, de acusações, pá, até de perguntarem aos treinadores o que é que acham, pá. Hoje perguntaram ao Sérgio Conceição o que é que achava no fim do jogo da Champions, o que é que achava do Paulo Gonçalves. Eu acho que ele esteve muito bem, disse que não havia internet ou no hotel, ou que não sabia ou que não comentava. Tipo, o que é que o Sérgio Conceição tem a ver com o Paulo Gonçalves do Benfica no fim de um jogo da Champions? Tem a ver nada. Pá, parem com isto, se faz favor. Mas é o que a malta rica, pá. Eu sei, mas isso é pessoal que não gosta de futebol, gosta das novelas, gosta de ver a novela à noite e ele disse aquilo sobre ele e não sei o quê. Pá, é pessoal que não gosta de futebol, que se calhar nem vai ao estádio. Eu já te expliquei qual é que é a minha teoria. Eu já te expliquei qual é que é a minha teoria sobre isto. A minha teoria é... Sim, é que os jogos estão a ficar tão aborrecidos e tão dominados só de um lado que as pessoas arranjam outras coisas para fazer. Pá, eu não concordo muito porque... acho que é mesmo... Pá, acho que quem gosta de novelas vai sempre gostar de novelas. E acho que se não houvesse novelas havia menos gente a gostar de futebol, mas era mais calmo. E acho que é isso. Pá, não quero... Não sei o que é dizer mais sobre este tema. Pá, se aconteceu, é grave. Nós não somos vieiristas, nós não somos anti-vieiristas, nós somos do Benfica. E quando a direção faz uma coisa bem, nós elogiamos, e quando faz uma coisa mal, nós dizemos o que temos a dizer de mal. Pá, não é por uma pessoa ter feito muito bem que depois ganha créditos infinitos para depois fazer o que quiser. Connosco isso não funciona assim. Baseia-se na decisão e não fez 10 coisas bem, fez uma mal, pronto, faz sucesso a mal. Pá, não. Se isto aconteceu com o Paulo Gonçalves, aconteceu debaixo da liderança do nosso presidente, do Filipe Vieira, pá, e é grave. É grave estas coisas acontecerem no Benfica. É bastante grave. E por acaso, já agora, achas que o Vieira se demite? Não, claro. Caso ele seja condenado? Claro que não. Acho que isto devia servir para... Pá, porque eu também acho que ele não se demite, mas acho que por uma razão diferente. Há pessoas que aceitam cegamente, porque o Luís Filipe Vieira, já dissemos, já escrevemos post sobre isso, pá, realmente pôs o Benfica na ordem, pôs o Benfica o clube que é hoje, tudo bem. E há pessoas que usam isso como argumento para... Se ele hoje matasse uma velhota, se acontecesse qualquer coisa, ele nunca era culpado porque ganhou créditos extra, podia fazer toda a trafolhice do mundo, eu não estou a dizer que fez, mas podia fazer que para essas pessoas seria sempre inocente. E acho que as pessoas têm que basear a opinião na circunstância e não na pessoa. Porque uma pessoa pode fazer coisas muito boas e muito más, não é? Por uma pessoa fazer coisas muito boas, depois fica um santo para a vida toda. É exaltino. Exato, sim. Eu acho que ele não se demite porque os benfiquistas não se iam revoltar assim tanto. É o que eu acho que ia acontecer. Ou a maioria dos benfiquistas não se ia revoltar assim tanto. Porque os benfiquistas, uma coisa que tu notas no Porto é que o Porto, eles se revoltam-se muito mais. Ainda há um ano, nós já falámos sobre isto, ainda há um ano o Porto, as casas do presidente do Porto, o restaurante da mulher do filho do Porto, mais um administrador do Porto, andavam a ser vandalizadas. E o que é que o Porto decidiu fazer? Criou uma retórica à volta, uma história à volta, para criar um inimigo comum que foi o Benfica. E daí este caso dos e-mails e estes casos todos que têm aparecido, vêm todos nessa sequência. E porquê? Porque as pessoas no Porto revoltam-se. E no Benfica eu acho que as pessoas não se revoltam. Acho que se o Paulo Gonçalves for condenado, ninguém vai ao Estádio da Luz dizer que quer falar com o Vieira para ele se demitir. Eu também acho que não. Eu infelizmente também acho que não, mas acho que isso devia acontecer. Porque as pessoas têm... Ele tem ao menos que dar explicações. Tem ao menos que dar explicações porque é que isto aconteceu. Acho que já devia ter dado, assim que a notícia saiu, devia ter tranquilizado as pessoas para perceber, ok, não é nada grave.
E acho que se isto aconteceu com ele a mandar, mesmo que ele eventualmente, em último caso, não soubesse, pá, é grave. É grave? Não, mas acho que é muito difícil não saber. Sim, mas eventualmente se não soubesse, era a mesma... a ele que respondia o último caso. E acho que o comunicado foi tão brando também muito na sequência disso, de vamos ver se o Paulo Gonçalves não abre a boca e fala mais. Não o vamos mandar para debaixo do autocarro. Isso pronto, há de ser nos próximos dias ou nas próximas semanas e havemos de estar aqui para comentar isso. Bem, deixa-me só fazer aqui um balanço muito rápido de uma coisa aqui, nas modalidades que é... Não queres deixar para a próxima, é que já vamos em... Não, só 30 segundos. É rápido. Que é este fim de semana, Okay, há vários jogos importantes. O voleibol joga a segunda e a terceira mão da meia-final do Campeonato Nacional contra o Espinho. Ganharam a primeira mão por 3-1. E o Hockey Patins tem um jogo decisivo para a Liga Europeia contra o Forte dei Marmi, uma equipa italiana que, se empatarmos, passamos à próxima fase e vamos já contra o Porto. E era só isto. Ok. Deixamos o voleibol para a próxima semana, não é? Sim. Para a semana, se calhar, já vamos estar na final contra o Sporting. Provavelmente contra o Sporting. Ok. Falamos aí então. Queres dizer mais alguma coisa? Não. E pronto, e assim chegamos ao fim da Cassete Vermelha número 3. Se gostaram, não se esqueçam de dar estrelas no iTunes, de comentar no SoundCloud, que gostamos sempre de ler os vossos comentários. Sigam-nos também nas redes sociais, Coluna Vermelha no Facebook, Galeria Vermelha no Instagram e Curta Vermelha no Twitter. Por hoje é tudo, até para a semana e como sempre, viva o Benfica! Viva o Benfica!